Hoje nós estamos reunidos para a nossa expansão vibratória, para todas as pessoas que estão sofrendo as consequências do efeito desse vírus que assola a humanidade. Hoje nós vamos falar rapidamente de mediunidade. Nós nos lembramos aqui de Pietro Baldi. Ele tinha uma mediunidade que fazia viagem astral. Ele morava num apartamento em Santos e ele dizia para a pessoa serviçal em sua casa: eu vou entrar no meu quarto, você não me chame. Se alguém telefonar alguma coisa, fala qualquer coisa, tá bom? Ele chegou ao ponto de ficar 1 dia e meio lá fechado. E segundo ele fazia viagem astral. E ele então escreve vários livros, né? Um deles é Viagem Astral. Não foi muito aceito pelos espíritas, né? Mas Pietro Baldi já desencarnou e tal. E tinha uma outra mediunidade que foi extinta, muito raríssima, é psicometria. Quando aquela cidade de Pompeia foi destruída, alguns anos, muitos anos depois, um médium foi lá, que tinha esse dom de psicometria, pegou uma pedra e descreveu tudo o que aconteceu naquela cidade. O comportamento de seus habitantes, tudo numa pedra. Posteriormente, fizeram um filme intitulado Os Últimos Dias de Pompeia. E temos também o efeito físico, aquela mediunidade que um médium é capaz de ceder energia para que os espíritos apareçam. Durante algum tempo, 2, 3 anos mais ou menos, eu estava iniciando na doutrina espírita, lá nos anos 60, mais ou menos, e um colega meu que estudava comigo na federação, nós fazíamos aprendizes do Evangelho e criamos uma amizade. Ele falou: olha, eu frequento uma sessão espírita de efeitos físicos. Eu falei: nunca assisti não. Ele falou assim: olha, se você quiser ir, eu te levo. Marcamos o encontro. E ele me levou, era ali na Liberdade. Então, entrei junto com ele e tal. Cada sócio tinha o direito de levar uma pessoa, ele me levou. Sentamos na segunda fileira de cadeiras e eu vi então, tinha que nem uma jaula assim, tudo fechada. Quando entrou o médium lá dentro, trancaram, puseram cadeado, puseram corrente, uma série de coisas assim. E aquilo me chamou muita atenção. Daí, o espírito, daí um pouco, saiu lá de dentro, tudo trancado. E quem sentasse na primeira fiada, na primeira cadeiras, tinha uma argola em cada parede. Era passado pela passadilha da calça e amarrado lá, para dizer que ninguém tinha levantado. Muito bem. Ele se concentra, faz as preces e materializa o espírito. Andou para lá, para cá e tal.
e eu acompanhando, e não disse nada. Ficou de pé, só ali falando, sem comentar nada. E terminando a reunião, o dirigente das luzes tudo apagadas disse assim: fulano, pô fulano, que esse rapaz parece que era filho dele. E ele não respondia: ó fulano, fulano. Aí respondeu lá atrás de nós, lá atrás, lá na frente, atrás, o rapaz sentado noutra cadeira e tudo amarrado numa outra cadeira. Aquela cadeira que ele tinha lá, tinha o descanso dos braços, foi amarrado ali, posto corrente, uma série de coisas assim, né? E voltei novamente porque eu achei um pouco esquisito aquilo. Peguei foi outra vez. E chegamos lá então, materializou-se uma moça bonita, vestida de noiva. E era muito natural que as pessoas chegassem às lágrimas, porque às vezes materializava materialização luminosa e as pessoas ficavam sensibilizadas, chegavam às lágrimas. Mas uma senhora que estava ali na frente começou a chorar muito, me chamando a atenção. Aí os dirigentes, olha, a senhora se concentra aí e tal, né? Se domina um pouco, porque senão vai perturbar o trabalho e tal, a reunião e tal, etc. Ela parou de chorar. Ela disse assim: essa moça que está aí é minha filha. Ela morreu no dia que ia casar. O carro que ela estava bateu num caminhão e ela morreu, desencarnou. Aí a moça diz assim: olha, mamãe, eu vou provar para a senhora que não existe a morte e vou dar uma flor para a senhora. Eu estou sentada, tudo escuro, né? Se passasse a mão, não sei se eu não enxergava nada, tudo escuro. Essa materialização e a moça, então, eu senti que eles estavam fazendo já o encerramento, que uma coisa bateu na minha perna. Nas duas pernas, pá, bateu. E quando eu mexia a perna, me cutucava. Aí eu fiquei quieto, me concentrei, bem concentrado e tal, para não ficar envolvido com aquilo que caiu na minha perna. Quando acenderam as luzes, eu olhei assim, era uma rosa. Tinha mais ou menos umas 30 e poucas pessoas. E no colo de cada um tinha uma rosa. Na mãe dela tinha um buquê de flores. Trouxe a rosa para casa, tal, tudo bem. Mas nós vamos ver a materialização. Havia uma moça, de seus 15, 14 anos, e onde ela estava acontecia coisas, se movia coisas e tal, era só ela chegar. Então, isso foi de boca em boca e chegou até os ouvidos do cientista, o Crookes. Ele então disse: olha, eu vou lá ver isso, né? E foi. Convidou, perguntou para a mãe se a mãe queria deixar essa menina ficar na casa dele. Ele pagaria ela um salário. Era uma pessoa simples, humilde. E ela aceitou que ele fosse para lá, que ela fosse. Chegando lá, ele começou a fazer experiência com ela, de materialização. Pagava as luzes, nada de amarrar, nada de acorrentar, a menina sentada à vontade numa poltrona, tá? E ele percebeu
que dos ouvidos e da narina dela começou a sair a espécie de um algodão que ia descendo, descendo. E naquela coisa ali formou-se um espírito de uma moça. A moça disse, alguns tempos eu vou ficar com vocês aqui. O nome dela era Cat King. E assim foi, ele foi fazendo experiência através de experiência e convidou alguns amigos que eram simpáticos ao espiritismo, uns 3 ou 4, para assistir também essas reuniões. E numa das materializações, ele disse, Kátia, eu posso cortar um pedaço do seu vestido? Ela disse, pode. Ele pegou a tesoura, foi lá e cortou, pôs no envelope e lacrou. Eu posso te cortar uma mecha do seu cabelo? Pode. E pá, cortou e pôs no outro envelope. E pôs na mesa. Terminou a reunião. Ele pegou o envelope, abriu, não tinha nada. Abriu o outro, também não tinha nada. Então ele começou a fazer experiências com ela. Então eu fiquei pensando, quando uma materialização está na mão de uma pessoa religiosa que aceitam a doutrina espírita como religião, é complicado ela fazer materialização, porque ela deixa se levar por coisas. Quer dizer, ela põe corrente, amarra lá, amarra aqui. Quer dizer, nem ele mesmo acreditava, porque se ele está aprisionando o médium e com uma plateia de 35, 40 pessoas, não pode. É uma experiência que vai ser feita e tem que ser 4 ou 5 pessoas, né, que aceita, que estuda a doutrina espírita para fazer essas experiências. Pois olha, amarrava com cordinha, passando pela passadilha das calças e preso em 2 argolas, uma de cada lado da parede. Ele mesmo estava duvidando de si. Entrava na jaula, ia lá, uma cadeira de descanso de braço, passava assim corrente, amarrava, punha cadeado, né? Fechava aquela jaula, punha também cadeado, passava corrente e tal, cadeado. E eu fiquei pensando, puxa, mas para que isso? E um padre também, nessas reuniões, lá na Liberdade, esse era o padre que dizia que era... Diziam o pessoal, porque ele entrava e saía, não conversava com ninguém. Ele era padre da Igreja São Bento. Então, aquilo, a materialização, estando na mão de uma pessoa religiosa, isso não tem o efeito desejado que precisaria ter. Olha a materialização de William Crookes. Eles estavam a 300 metros da praia. Numa das materializações, ele pede para ela, Kátia, você podia buscar um pouco de areia na praia? Ela falou, não posso. Ela foi lá e voltou com um peixe também na mão. Meu peixe estava vivo. Veja bem, essa materialização com essa outra materialização. Então, a materialização foi para trazer para nós que a vida continua, que somos imortais. E não havia necessidade de fazer tudo aquilo. Então a gente estudando a doutrina espírita, né? À luz do Evangelho de Jesus e de Allan Kardec, nós vamos vendo coisas que não podem ser. Né? A psicometria, Pietro Baldi, que viajava no espaço, né? Efeitos físicos, todas essas manifestações mediúnicas não existem mais. Se existe, é 1 ou 2 em lugares distantes. Entende? Por quê? Porque a gente faz de uma forma como a multidão vê que existe
a vida após morte. E não é dessa forma que nós vamos provar que existe vida após morte. É com estudo, com conhecimento, é que nós chegamos à conclusão. Entende? Então, são mediunidades que já não tem mais. A turma ia lá mais para ver espírito. Aí eu saí de lá, porque havia 3 casas que faziam efeitos físicos. Fui convidado para ir ali em frente à penitenciária de São Paulo, naquela rua, que eu me esqueço o nome agora. Do lado esquerdo havia uma casa lá. Era sobrado, subia. Embaixo era um armazém, uma coisa assim, e tinha um salão em cima. Eu ia. Lá materializava o irmão Geraldo, um garotinho. Ele pegava uma flauta e saía tocando a flauta, e saía por meio do pessoal tocando flauta, né? Então, essas materializações na mão de uma pessoa que não vai fazer coisas legais, não está bom, precisa tirar isso. Então, ela desapareceu, os médios de efeitos físicos. Só para concluir, uma menina, 18 anos mais ou menos, está brincando no quintal. E conversando alto, dizia assim: olha, você é um camarada muito esganado, tá bom? O coisa é meu, o chocolate é meu, como é que eu vou te dar para você? Eu já não te dei outro dia, hoje eu não vou te dar, não. E a mãe lá dentro de casa ouviu e veio para ver o que estava acontecendo. Ele parou, se olhou. Disse: filha, por que você está conversando? Com esse aí, ó, com esse esganado que está aí, só não está vendo ele aí? Era um outro garoto também. Então, essas manifestações simplesmente era para trazer para nós a sobrevivência após morte. Então, nós precisamos agora continuar lendo, estudando na parte que podemos examinar uma comunicação, seja que espécie for. Entende? Então, eu fui nessas 2 materializações e realmente, depois de alguns tempos, eu fui estudando humanidade, lá na nossa federação, eu cheguei à conclusão que é uma materialização que está na mão de pessoas religiosas que não sabem como lidar com isso. Tá bom? Nós vamos fazer as nossas reflexões, então, que o horário já deu. Nós vamos, com suavidade, vamos fechando nossos olhos e permitir que o plano divino se faça presente para que nós possamos levar daqui para lá mensagens de renúncia, de paciência, de tolerância, para que a pessoa possa atravessar os trechos mais difíceis da sua vida. Nós, então, bem concentrados, nós pedimos ajuda ao plano espiritual, porque se nós conseguirmos enxugar só uma lágrima, nós já nos damos por satisfeito. Então nós vamos elevar o nosso pensamento aos lares desajustados e sombrios. Levamos ainda o nosso pensamento às favelas e vamos adentrando pela fresta da casa daquelas pessoas e pelos portais largos da casa dos ricos, levando assim as nossas emanações vibratórias.
nós vamos vibrar intensamente para as pessoas que se habitaram debaixo de pontes, de viadutos, e que famílias inteiras estão ali. E estão com filhos descalços, maltrapilhos, sem nenhuma esperança de um dia melhor. Vamos vibrar para o andarilho. Aquele homem com trouxas nas costas caminha sem rumo. Aonde escurecer, ali é sua casa. Nós o alcançamos e projetamos nosso abraço, nosso carinho, para que esse nosso irmão, que não tem casa, um dia eles terão também. Porque ninguém vai ficar desabrigado. Nós vibramos pela expansão do Evangelho de Jesus, pela confraternização religiosa e pela união das casas espíritas, para que juntos possamos enxugar lágrimas das pessoas, fazerem elas sorrir novamente, porque viver é maravilhoso. E nós, mesmo estando presos numa situação triste e dolorosa, a esperança tem que permanecer no nosso coração, porque um dia nós seremos pessoas alegres e felizes também. Nós vamos nos recolhendo ao santuário do nosso coração e vamos orar. Oremos assim. Deus de eterna bondade, em preces de louvor, entregamos nossas almas. Tu és bendito, meu Pai, por todas as dádivas, processos e medidas nas quais nos adotaste, para que eu nunca esqueça, tudo devo a vós. Eu te agradeço pela bênção da vida, pela dádiva do amor. Graças a Deus.